Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, gravando mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito de um gênero chamado carta argumentativa. Vou mostrar para vocês uma proposta de produção textual e, enfim, vou explicar bem direitinho para vocês. E aí, no vídeo subsequente, eu vou falar sobre o conteúdo do programa, né? Que ajuda vocês a fazer essa atividade com maior êxito, certo? Então, vamos lá. Já estou, na verdade, compartilhando a tela, né? Então, deixa eu só aprimorar aqui o meu sistema de telas. Vou abrir para mim aqui mais uma tela. E assim eu posso acompanhar pelo chat, certo? Essa é a atividade avaliativa. O conteúdo novo que vai enfim, ser cobrado para a resolução dessa atividade avaliativa aqui, ele aparece no nossa próxima exposição, no nosso próximo vídeo, certo? Deixa eu apenas saber se vocês estão vendo direitinho a tela aí. Estão vendo a atividade avaliativa? Suponha. Sim, sim. Estão, né? Então, olha, suponha que alguém que você conhece e de quem você gosta, vai ter um exercício imaginativo aqui, né? Esteja passando por um momento de perda de sentido para algumas áreas da vida, tá? Essas áreas podem ser essas áreas em tal suposição podem ser a familiar, a amorosa, a estudantil, a profissional e tantas outras que a sua criatividade imagine. Então, você supõe aí uma pessoa que as coisas estão meio sem lógica para ela, ela está meio sem empolgação, as coisas não estão fazendo sentido, não tem um significado naquilo que ela está fazendo, certo? Suponha que essa pessoa tenha conversado com você. Então, imagine que ela foi lá e pá, desabafou, certo? Em resposta a tal diálogo, esse suposto momento de perda de sentido foi confessado, e isso é o seu texto motivador, certo? Redija manualmente, para fins da minha avaliação aqui, não é? Redija manualmente para essa pessoa, uma carta para essa pessoa ficcional, estudante do IFRN, tem aí o perfil dela, né? Ela estuda no IF, suposta amiga sua ela tem cuja idade seja 17 anos, certo? O texto poderá ser enviado, mais uma ponderação sobre esse texto, ele poderá ser enviado como textão, ou ele poderia, né? Sabe quando a pessoa escreve um monte de coisa para você no aplicativo, lá no Zap, que você tem que ficar Que legal. descendo, certo? Então, o texto poderá ser enviado como textão via aplicativo de mensagem instantânea ou via e-mail. Então, digamos assim, eu estou pedindo carta, porque carta argumentativa é um gênero que você pode ser chamado a fazer o dia que você for buscar um emprego público. Por exemplo, um subgênero da carta argumentativa. Pode ser que você busque um emprego público federal e a comissão que organiza a prova diga assim, olha, faça uma carta aberta ao prefeito da sua cidade sobre, vamos dizer, o controle da pandemia, sei lá, tá? Faça uma carta aberta ao prefeito da sua cidade sobre a questão da coleta seletiva que deveria ser implantada na sua cidade, por exemplo, entendeu? A carta aberta quando alguém, uma pessoa, ou quando uma instituição se dirige ou a um grupo ou ao conjunto da sociedade, a um grupo de pessoas da sociedade, ou ao conjunto da sociedade, certo? Você pode ter um sindicato que escreve uma carta aberta ali, apresentando o posicionamento do sindicato sobre alguma questão da atualidade e tal, certo? E você pode ter uma carta aberta. Estão me ouvindo direitinho? Então, eu nem perguntei no começo. Estamos sim, tá legal. Então, uma carta aberta é um gênero argumentativo, certo? Ou você pode escrever, no caso ninguém escreve mais carta, né? Aqui é só para um exercício escolar, certo? Mas eu vejo de vez em quando acontecer de uma pessoa conversar com outra um dia no WhatsApp e no outro dia mandar um textão, né? Apresentando seu posicionamento
sobre o que a pessoa conversou com a outra, né? Então, esse aí é um exercício desse tipo, certo? Aí, no próximo bloco, eu vou mostrar para vocês o que é a sequência argumentativa, o que é argumentar, algumas orientações sobre isso, que é o que eu vou avaliar se vocês aí, ao menos, tentaram fazer na carta, certo? O texto poderia, eu acho que ficaria até melhor assim, poderia, ou considere que o texto poderia ser enviado. Ele não vai ser enviado, né? É só um exercício escolar esse. Crie um nome para essa pessoa, certo? Então, pessoal, nós estamos aqui revisando, retomando na prática aquilo que nós estudamos na aula anterior de texto injuntivo. Um texto que é uma sequência de comandos para realizar algo. Nós destrinchamos uma prova do Enem e eu estou agora apresentando para vocês uma proposta que nada mais é do que uma sequência injuntiva, certo? Só que ela não está exatamente do mesmo jeito do modelo de uma sequência, mas ela termina por ser ação 1, ação 2, ação 3, certo? E aqui você pode fazer uma coisa antes ou depois, né? Pensar o tema, depois pensar o nome. Não é obrigado a seguir a ordem, é um plano de ação desordenado, né? Certo? Então, sua carta deve. A gente já vai lembrar que onde tem deve escreva argumentativamente, né? Sua carta deve ser argumentativa ao defender, ou seja, defenda, né? Mais um comando aí. Defenda um ponto de vista, defenda um posicionamento, defenda uma tese. A tese, afinal de contas, é um posicionamento, é um ponto de vista, certo? Se apresente aí, entre aspas, uma opinião, tá? Então, defenda uma opinião com argumentos e com fatos. Então, você faz de conta, você conversou com a pessoa, ela disse que o que ela estava fazendo ou vivendo não fazia sentido, aí você escolhe livremente, pode ser uma questão amorosa, pode ser uma questão pessoal, de outra natureza que não amorosa, pode ser uma questão pessoal de ordem familiar, pode ser uma questão estudantil, ou qualquer outra coisa que você queira imaginar, certo? E você vai pensar que o seguinte, o tema que você percebeu da conversa de vocês é o seguinte: como quero minha vida quando eu estiver com 25 anos? Certo? O que essa pessoa. O que você poderia dizer para essa Professor, pessoa esse tema? Pois não, Ellen. essa parte aí do tema que você colocou, eu não Uhum. entendi muito bem, porque a carta era para ser tipo um conselho para essa pessoa, só que o Uhum. tema é como quero minha vida quando eu tiver com 25 anos, eu não entendi muito bem. Eu sei, ficou meio confuso essa parte aqui, e esse é um material que ele é elaborado para ser assim apresentado, exposto, explicado, e eu não cheguei a uma redação melhor, eu posso chegar aqui, sabe? Uma redação melhor. Eu estou dizendo assim, que você entendeu, então, como alguém, como alguém de 17 anos pode querer sua vida quando estiver aos 25, quando estiver com 25. Fica melhor escrito assim, acho que fica mais claro e é precisamente o que eu estou aqui criando como uma ficção. Faz de conta que duas pessoas, uma é você, outra é alguém do seu convívio que você vai criar como uma personagem, que está vivendo um momento assim de, putz, está sem graça, tá meio desanimado, sem empolgação. Aí você vai escrever para essa pessoa um textão, vai colocar no formato de carta, né? Mas vai escrever um textão, já já eu falo, para ser carta, como é que vai ser o passo a passo ali nos itens. Aí você escreve como alguém de 17 anos pode querer sua vida quando estiver com 25. Obrigado pela observação, eu acredito que agora ficou melhor, né? Ficou uma redação melhor essa. Como alguém de 17 anos pode querer sua vida para quando, né? Para quando ou quando estiver com Então, 25 professor, com anos. licença. Pois não. É, então, no caso, eu vou falar para essa pessoa, Uhum. para ela, tipo, imaginar a vida dela com 25 anos, alguma coisa assim? Ellen, como sempre, eu proponho atividade e já dou uma solução para quem não tiver criatividade ou não tiver energia para criar, pode ir pela minha, que geralmente é a mais simples,
do que a que vocês fazem, que vocês sempre encontram uma saída, uma produção mais interessante, mais legal. Então é como se você dissesse assim, a pessoa é estudante do IFRN e não está vendo sentido no que está estudando por agora, entendeu? Conteúdos de português que ela acha difícil, de matemática, de história, e eu não quero estudar, estou sem empolgação Então, para me retratando a fazer um vida da negócio gente. sentido. Aí Então, ela retratando a vai... vida da gente. É uma confissão aí, mas a gente entra na ficção, que na ficção a gente fica mais livre para falar do jeito que quiser, né? Aí você ouviu essa conversa com essa pessoa, Ellen, e disse, poxa vida, o que é que eu posso dizer para esse meu amigo, para essa minha amiga que está vivendo um momento que as coisas não estão fazendo sentido para essa pessoa? Aí você pode pensar assim, já sei, eu vou falar sobre o futuro. Eu vou falar sobre esse tema, né? O que é que alguém pode querer para a sua vida quando estiver com 25 anos? Então você pode dizer para essa pessoa, quem não quiser encontrar outro caminho, pode ir por esse meu mesmo, tá? Olha, fulano ou fulana, você me falou que não está vendo sentido no que está fazendo agora, está até com vontade de parar tudo e se obriga a fazer. Eu estou escrevendo para dizer para você que continue se obrigando, continue se esforçando. E talvez você encontre sentido no que está fazendo agora se você pensar que sua vida pode estar diferente aos 25 anos a partir do que você está fazendo agora. Olha aí sua tese, entendeu? Aí você faz 2 parágrafos mostrando para essa pessoa como, e eu vou mostrar no outro bloco, né? Eu mostro como é a sequência argumentativa, como é que você organiza um parágrafo, para dizer para essa pessoa, olhe, sua vida pode ficar diferente daqui a 7, 8 anos, 7, né? Porque ela teria 17. É isso? 8, né? Em 8 anos, sua vida pode estar diferente. Se o que você fizer agora, você fizer bem feito, você fizer com empenho, mesmo não tendo lá muito sentido. Por exemplo, vamos lá, aí você vai, primeiro parágrafo, você vai argumentar com essa pessoa o que pode estar diferente a vida dela em 8 anos, se ela tiver empenho agora, se ela fizer as coisas agora com cuidado, apesar de estar meio sem empolgação. Entendeu agora? Ficou claro? Aí, outro parágrafo em que você retoma e diz, olha, você pode não estar com tanta empolgação agora. Acontece que se você continuar estudando, você pode, de repente, daqui a 8 anos, estar fazendo o que você quiser. Eu vou dar um exemplo de argumento que eu usaria, tá? E até para quem está confessando que está sem empolgação. Né? Você faz agora, com 17 anos, o que se obriga a fazer, mesmo sem tanta empolgação, para tentar, aos 25, estar fazendo o que você queira fazer com mais empolgação. Porque se você não estudar agora, se você não tiver a altura do que se espera de uma pessoa de ensino médio, não estiver capacitada a realizar as conquistas através do estudo, aos 25 anos, talvez você esteja se obrigando a fazer uma coisa que você não gosta por uma questão de sobrevivência. Entenderam? Aí fica por conta da criatividade de vocês. Não precisa usar o microfone se quiserem pode falar. Eu pergunto se até este ponto ficou claro agora. A redação ali realmente melhorou. Essa redação estava melhor, é que na hora de salvar, eu perdi para não salvar os rabiscos e tal, aí eu perdi essa melhoria, mas eu já sabia que ia dar esse tilt aí, eu ia explicar. Mas que bom que vocês estão atentos e foram em cima da questão. Querem perguntar? Digam aí pelo menos se eu posso seguir no chat, por favor. Posso seguir? Professor, Diga lá, meu caro. a gente pode, como pode ser um textão do WhatsApp, a Uhum. gente vai poder escrever com gírias e abreviações? Não, é uma carta argumentativa. Então, o texto pode ser enviado. Eu vou pedir que vocês não usem essa linguagem, porque esta linguagem aí vocês já dominam melhor do que eu, com toda certeza. Eu quero que vocês treinem a outra que nós estamos descrevendo nas aulas de gramática, entendeu? Eu vou ficar, Ah, pode. eu não vou ficar cobrando, mas eu vou ficar observando se vocês estão usando, por exemplo, um aposto para explicar alguma coisa, se vocês estão invertendo uma informação, colocando uma vírgula e terminando com a informação mais importante. Quero ver se vocês vão despertar o que nós estamos aprendendo nas outras aulas, entendeu? Então, essa linguagem de internet eu sei que vocês já dominam muito bem. Aqui vai ser uma linguagem mais formal mesmo. Você escrevendo para um amigo no formato de carta. Certo? A pergunta foi muito boa. Ela não está contemplada nos itens que eu escrevi lá embaixo, não. Então, por isso que foi bom você perguntar. Mas eu vou explicar agora como faz a linguagem formal. A coloquial é essa totalmente livre de cuidado com a forma,
que vocês poderiam usar no Zap, por exemplo, tá? Quando eu escrevo no WhatsApp é diferente de quando eu escrevo aqui para vocês. O que eu vou pedir é que não seja coloquial. Pode ser informal? Tudo bem, pode, mas não é coloquial, porque coloquial é o cuidado zero com a forma, certo? Aí você adequa mesmo ao WhatsApp, diz até palavrão, não é coloquial. Pode ser informal, mas é a linguagem padrão. Sujeito, verbo, complementos e aqueles todos os termos que nós estamos estudando, quando inverter, coloca vírgula. É isso que nós vamos aprender, certo? As perguntas são muito boas porque contempla aqui o que eu não atendi. Eu não falei de nível de linguagem, mas é uma carta argumentativa, certo? Defenda algo como sendo bom para essa pessoa, para a vida dessa pessoa, com ao menos 2 parágrafos em sequência argumentativa, certo? Como é uma sequência argumentativa, professor? Bem, o material postado, e que eu vou explicar daqui a pouco, ele mostra para você didaticamente, bem direitinho, como é um parágrafo cujas partes, ao serem, digamos assim, processadas, concatenadas, lidas, funcionam como uma sequência argumentativa, certo? Como um todo, cujo efeito é defender um posicionamento. A sequência argumentativa faz isso. Por enquanto, estamos aqui numa espécie de grande introdução, porque o conteúdo mesmo vai ser no próximo bloco, certo? Seu texto deverá necessariamente conter, preste atenção ao restante dos comandos, um parágrafo de contato inicial. É o parágrafo em que você retoma a conversa que você teve. Faça de conta que você está no WhatsApp, que é o que a gente mais usa hoje, né? Então, nesse parágrafo inicial da carta, vai dizer lá, fulano, fulana, olha, nós conversamos ontem e uma coisa ficou na minha cabeça. O que você me disse sobre tal aspecto da sua vida e você falou que estava completamente sem sentido, sem prazer no que estava vivendo por dificuldade A, B e C, certo? Você vai saudar essa pessoa nesse contato inicial e vai dizer isso que eu estou falando agora, o motivo de você estar escrevendo o texto. Eu estou escrevendo para você por motivo A e B. E eu quero dizer para você, diante do que você me falou, a seguinte tese, que é o seu ponto de vista. Eu quero dizer para você tal afirmação. Você vai fazer essa afirmação que é a sua tese. Certo? Essa sua tese vai ser a de uma coisa boa para a vida dessa pessoa. Uma coisa boa. Eu dei aqui o exemplo da tese. Diante desse tema, como alguém pode querer sua vida para quando estiver com 25 anos, você pode defender que é importante que essa pessoa busque ter autonomia, poder fazer o que gostaria de fazer. Certo? No meu exemplo, se você não tiver outro, você pode ir pelo meu. Certo? Rever suas anotações aí e dizer, não, eu vou fazer do jeito que o professor sugeriu. Ou você pode ter outro caminho. Tudo bem? Além disso, ao menos 2 parágrafos com seus argumentos para defender o que você, 2 argumentos para o que você defende para essa pessoa. Certo? Por que é importante ter autonomia? Por que é bom para a sua vida que você possa escolher o que fazer? Se você, bem, por motivos A e B, para você não continuar com essa insatisfação, enfim, para você escolher uma coisa que você possa ser melhor remunerado, para você ter a própria chance de escolha e não ficar como uma pessoa escrava aí da vida, né? Então, teria ideias para desenvolver. Certo? E aí, olha, isso é o desenvolvimento da carta, ao menos 2 parágrafos. Por último, a conclusão, em que você se despede e que você faz as últimas considerações da sua argumentação, nesse parágrafo final. Contato inicial, oi, tudo bem, estou escrevendo por tal motivo. Diante do que você me disse, o que eu tenho a dizer é tal ponto de vista, é tal opinião minha sobre o que você me falou. Depois, 2 parágrafos em que você justifica sua opinião, explica, esmiuça, sei lá, certo? Defende, justifica, explica. E, por último, a conclusão, com a despedida, com o contato final e com as considerações finais sobre o que você falou, um resumão do que você disse ou algo novo que decorre do que você falou, certo? Gente, sobre esses 3 pontos, vejam aí as possíveis dúvidas. Eu vou encerrar aqui com esses outros 3 observações. Aí eu paro a gravação e vocês podem tirar dúvidas do que quiserem perguntar. Certo? Então, atentem só para mais isso. Somente serão avaliados textos escritos manualmente.
Só texto escrito manualmente. Se mandar digitado, vou desconsiderar. Certo? Tanto a tese, o seu posicionamento sobre o tema, o que alguém quer para a sua vida aos 25 anos, né? Como a conclusão do texto devem respeitar os direitos humanos. Certo? Não é nada que vá ferir a dignidade da pessoa, que envergonhe você de ter feito esse texto depois, tá? Agora, o texto pode ter um caráter cômico ou um caráter sério, certo? Ou mesmo sério cômico. Não tem problema. A pessoa está vivendo um momento difícil e você escreve para ela um texto que é até meio engraçado, desde que respeite, né? Não é ser desrespeitoso, tá? E esse texto deve ser escrito de uma forma que ele seja adequado para ser lido por qualquer pessoa sem ferir as sensibilidades, né? Então, não é um texto, digamos assim, barra pesada. É um texto leve, é um texto simples, é um texto que é um exercício que o que eu mais quero ver é se você vai respeitar esses comandos aqui, como é que você está construindo as frases, colocando ponto no seu parágrafo. É uma prova de português propriamente dita, certo? E além de respeitar cada um desses comandos aqui, que você ponha parágrafos em sequência argumentativa. Então, fechando, só mais 30 segundos da atenção sendo gravada. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Então, resumindo, essa proposta de redação em que você imagina uma pessoa de 17 anos que conversou com você sobre alguma coisa da vida dela que está meio sem graça, meio sem sentido, meio sem lógica, ela está se obrigando a fazer. Você vai escolher o que é isso. A respeito disso, você vai escrever sobre o que a pessoa pode querer para a vida dela quando tiver 25 anos, certo? E você vai apresentar o seu ponto de vista sobre esse tema. Olha, está estudando, está meio sem graça, faz de conta que você escolheu o estudo, né? Agora, olha, preste atenção que sobre a questão de estudar, isso tem relação com o seu futuro. Então, daqui a 8 anos, o que você está fazendo agora pode ter uma influência sobre sua vida. E aí eu vou lhe mostrar aqui 2 influências possíveis na área de estudo. Aí você escreve 2 parágrafos em sequência argumentativa sobre o estudo como sendo, por exemplo, uma forma de alguém escolher com que trabalhar, certo? Outra, o estudo como sendo uma possibilidade de um trabalho como autônomo ou como empregado, mas que a pessoa tenha uma remuneração menos injusta, uma remuneração que promova uma possibilidade de consumo que dê qualidade de vida, certo? Por último, a conclusão em que você se despede e acrescenta algo à sua argumentação, certo? Lembra de colocar o chamamento no começo, fulano, beltrano, vírgula, e colocar a data ou no começo ou no final, não tem problema. E assina colocando a data, que é o formato carta. Ok, turma? Tudo bem? Eu vou parar a gravação e vou tirar possíveis dúvidas antes do nosso intervalo, certo?